E aí, pessoal, tudo bem? Vamos finalizar a aula dessa semana, né? Iniciando o estudo de mais um pronunciamento técnico, que é exatamente o pronunciamento técnico CPC 25, que trata de provisão, passivos contingentes e ativos contingentes. A gente vai analisar esses conceitos de forma muito calma ao longo desse bloco e da próxima aula, tá ok? Então vamos dar uma olhadinha nesse pronunciamento que é um dos que mais são cobrados em provas de concurso. Então o CPC 25, né? Ele estabelece, olha lá, tem como objetivo estabelecer que sejam aplicados critérios de reconhecimento e base de mensuração apropriados a provisões, passivos e ativos contingentes e que seja divulgada informação suficiente em notas explicativas para permitir que os usuários entendam a natureza, oportunidade e valor dessas provisões, desses passivos contingentes e desses ativos contingentes, ok? Então vamos pegar aqui algumas definições extremamente importantes que a gente vai utilizar ao longo dessa aula. Então olha o conceito de provisão, que simples. Provisão é um passivo, né? É um passivo, é uma obrigação de prazo ou de valor incertos. Veja que ou o valor é incerto ou o prazo é incerto, né? Então provisão é uma obrigação cujo prazo é incerto ou o valor é incerto. Então eu consigo fazer uma estimativa, mas o valor é incerto. Eu consigo fazer uma estimativa, mas o prazo é incerto. Por exemplo, suponha que eu tenho um processo judicial correndo, né? Um determinado trabalhador entrou na justiça me cobrando horas extras, por exemplo, não remuneradas, né? Bom, com base em processos semelhantes lá da Justiça do Trabalho, eu consigo ter uma ideia, né? Uma ideia de qual seria o valor que eu teria que pagar. Eu só vou saber o valor quando o juiz der aquela canetada final, né? Mas eu tenho uma ideia, ou seja, eu consigo estimar. Então, se eu julgo que eu vou perder provavelmente aquele processo judicial, ou seja, vou ter que indenizar aquele trabalhador, então eu já reconheço uma obrigação no meu passivo exigível mediante um lançamento de débito em despesa com provisão, diminuindo o resultado, e crédito em provisão para riscos trabalhistas, provisão para contingências trabalhistas, ok? Lá no passivo. Então, ele tem um prazo incerto, eu vou depender da agilidade da justiça, por exemplo, não sei exatamente quando que eu vou ter que pagar aquilo, né? Então, o prazo é incerto, mas eu consigo estimar, e o valor também é incerto, mas eu consigo estimar, tá ok? Bom, vamos ver a definição de passivo, afinal a gente viu que provisão é um passivo, né? Passivo é uma obrigação presente, derivada de eventos passados, né, já ocorridos, cuja liquidação se espera que resulte em saída de recursos da entidade capaz de gerar benefícios econômicos. Aqui, nesse conceito de passivo, a gente consegue criar várias questões, né, a respeito dessa definição de passivo. Por exemplo, uma questão pode falar que passivo é uma obrigação futura, não, uma obrigação presente decorrente de eventos passados. Por exemplo, quando eu penso em despesa de salário, né, que será paga, né, estou aqui em maio de 18, 31 de maio de 18, eu vou apropriar a despesa de salário de maio. Suponha que eu vou pagar ela apenas em junho, né, ou seja, no quinto dia útil de junho. Em 31 de maio eu vou debitar a despesa de salário, afinal o fato gerador ocorreu ao longo desse mês e vou creditar salários a pagar. Então perceba que essa obrigação, este passivo, é uma obrigação presente, existe já a obrigação, né, decorrente de um evento passado, qual seja o trabalho, né, o trabalho ao longo de maio, né, cuja liquidação se espera que ocorra uma saída de recursos. Bom, como regra geral, né, praticamente todos os passivos, né, a gente realmente tem que liquidar essa obrigação. Mas por que ele fala se espera? Porque eu posso, por exemplo, ter uma dívida no meu passivo, né, uma dívida com fornecedores, um empréstimo a pagar, e de repente o meu credor fica com dó, né, eu estou na pindaíba, ele fica com dó e ele acaba perdoando essa dívida. Então esse se espera é ótimo, né, é perfeito nessa definição, porque não necessariamente eu vou liquidar um passivo com a entrega de recursos capazes de gerar benefícios econômicos. Ou seja, entregar dinheiro, entregar algum item do meu ativo para liquidar essa obrigação. Não necessariamente. Em regra, sim, é isso que ocorre, mas não necessariamente. Afinal, pode haver uma prescrição de uma dívida também, né? Eu tenho uma dívida tributária. Bom, se prescreve essa dívida tributária, eu não preciso mais pagar, porque o direito de cobrança, aquela pretensão de cobrança, já não existe mais, então eu posso baixar aquela dívida, não preciso pagar ela, né?
Então veja que esse se espera é nesse sentido, né? Não necessariamente, né? A liquidação não necessariamente vai gerar uma saída de recursos, mas se espera que haja uma saída de recursos para liquidar essa obrigação, tá ok? Bom, evento que cria obrigação. Evento que cria obrigação é um evento que cria, uma obrigação, seja legal, uma obrigação decorrente de lei ou de um contrato, ou ainda uma obrigação dita não formalizada, que faça com que a entidade não tenha nenhuma alternativa realista senão liquidar essa obrigação. O que seria uma obrigação não formalizada, né? A entidade ela pode ter obrigação decorrente de lei, decorrente de um contrato, né? Ou ela pode ter uma obrigação decorrente de práticas, de políticas da própria empresa, né? Políticas da própria empresa. Por exemplo, suponha que a minha entidade ela vende celulares. Ela vende celulares. Bom, existe um prazo legal, de acordo com a legislação comercial, em que eu preciso realizar a troca daquele celular ou consertos, reparos naqueles celulares, se ele apresentar algum problema ao longo dos próximos 90 dias, né? Existe isso aí lá na legislação comercial, mas suponha que a minha entidade, ela, por prática, né, por política da própria entidade, ela acabe realizando essa troca, esse reparo ao longo dos próximos 12 meses a partir da data da compra. Então eu crio expectativas válidas em terceiros que se der problema no celular, ele vai voltar para eu realizar o reparo ou a troca daquele celular. Esse é o tipo de obrigação não formalizada. Ele não é uma obrigação decorrente de lei ou de contrato, é uma obrigação decorrente da política da empresa, né, que gera uma expectativa daqueles clientes da loja de celular, tá ok? Então eu sei que a cada 100 celulares vendidos, por exemplo, 10, né, 10%, por exemplo, 10 unidades acabarão tendo problema nos próximos 12 meses, então já sei que eu terei um custo com reparo, manutenção, até a troca desses celulares. Então no momento da venda eu já reconheço uma provisão para fazer face, né, àquela obrigação futura, né, aquela obrigação, aliás, aquela obrigação presente, né, já existe no momento da venda, mas cuja liquidação ocorrerá no futuro, ou seja, eu vou ter que gerar reparos, manutenções, serviços de reparos, manutenções, serviços de troca. Isso vai gerar um custo para a entidade. Então, essa seria uma provisão para reparos, provisão para garantias que a gente vai estudar ao longo do curso. Importante aqui é saber que essa obrigação não formalizada não é decorrente de lei ou de contrato, sim é decorrente de uma política da empresa, ok? Maravilha, são conceitos que são muito cobrados, né? Obrigação legal. Bom, obrigação legal é uma obrigação que deriva então de contrato, né, de legislação ou ação de lei. A gente já falou disso aqui. E obrigação não formalizada, que a gente acabou de falar, é uma obrigação que decorre de ações da entidade, conforme a gente falou, né? Então, olha lá, em que por via de padrão estabelecido de práticas passadas, de políticas publicadas ou de declaração atual suficientemente específica, a entidade tem indicado a outras partes que aceitará certas responsabilidades. Olha lá, declaração, por exemplo, a minha entidade está trabalhando em determinado país onde não haja uma restrição ambiental tão forte. E a minha política, por exemplo, suponha que eu tenha que fazer desmatamentos, né, ou que eu estou poluindo um rio, e minha política, né, é reparar esses efeitos. Minha política, a legislação daquele país é uma várzea, né? Não me obriga a isso. Então veja que a partir do momento que eu tenho uma declaração, que eu falo, olha, eu vou aqui reparar esses danos, né? Existe uma obrigação não formalizada, é nesse sentido, ok? E olha aqui, em consequência disso, cria uma expectativa válida nessas outras partes de que eu vou cumprir com essas obrigações, eu vou cumprir com essas responsabilidades, ok? Então essa é a obrigação não formalizada. Conceito de passivo contingente muito cobrado em prova. Em passivo contingente, ele é definido como uma obrigação possível. Possível é a palavra-chave. A gente vai ver ao longo da aula. Quando falou possível, ou seja, quando o enunciado falar em probabilidade de saída de recursos possível, ele está falando de passivo contingente. Então, cuidado com essa palavra-chave. Falou possível, né? Muito provavelmente a gente está falando de um passivo contingente. Então, passivo contingente é uma obrigação possível que resulta também de eventos passados e cuja existência será confirmada apenas pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros incertos e não totalmente sob controle da entidade, tá? Então, por exemplo,
Lembra daquela ação judicial que o trabalhador acabou entrando para cobrar horas extras não remuneradas? Eu falo, não, esse cara está viajando, né? Eu paguei direitinho. Bom, então eu julgo, né, que a probabilidade de perda seja possível, ou seja, menos, né, menos de 50% de chance de ocorrer essa perda. Então, eu não vou constituir uma provisão. Não vou constituir porque não é provável que haja uma saída de recursos para liquidar essa obrigação. Então, eu só vou divulgar esse passivo contingente em nota explicativa. Eu não vou constituir uma obrigação. Eu não vou constituir um passivo exigível. Eu não vou constituir uma provisão, tá ok? Então, falou de possível, é um passivo contingente, né? Mas passivo contingente também pode ser aqui uma obrigação presente, né? Uma obrigação presente que resulta de eventos passados, mas que não é reconhecida porque não é provável, não é provável. Ou seja, a gente pode pensar que não é provável, é possível, né? Não é provável, poderíamos pensar que como é possível, né? Então, não é provável que uma saída de recursos incorpora um benefício econômico seja exigida para liquidar essa obrigação, como foi aqui no exemplo que eu dei das horas extras, né? Não é provável. Então, não vou constituir uma provisão, né? Isso seria apenas um passivo contingente. Ou ainda, o valor da obrigação não pode ser mensurado com confiabilidade. Então, nesse caso, por exemplo, é provável que eu perca essa ação, que eu tenha que pagar uma indenização, mas eu não consigo mensurar o valor. Ora, se eu não consigo mensurar o valor, eu tenho condições de constituir uma provisão? De jeito nenhum. Por qual valor eu colocaria isso aqui no meu passivo exigível se eu não consigo mensurar isso aqui com confiabilidade? Então a gente cai nesse sentido, a gente cai no conceito de passivo contingente, porque eu não tenho como constituir uma provisão se eu não tem um valor, né? Então pode até ter uma obrigação provável, mas se eu não consigo estimar o valor, esse item que seria uma provisão entra dentro do conceito de passivo contingente, porque eu não tenho como provisionar nada se eu não sei o valor, né? Tem sentido. Então, coloquei aqui, né, as definições de passivo contingente que tanto são cobradas em provas, né? É uma obrigação possível, né, que resulta de eventos passados e cuja existência será confirmada apenas pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros incertos não totalmente sob controle da entidade, ou uma obrigação presente ainda que não é provável, né? E a palavra-chave era sempre aí possível, né? Possível uma saída de recursos, né? Ou ainda uma obrigação que seja até provável essa saída de recursos, mas como eu não consigo mensurar o seu valor, entra dentro do conceito de passivo contingente, tá? Maravilha, vamos prosseguir aqui com as definições. Qual que é a definição de ativo contingente? Ativo contingente é um ativo possível, é um ativo possível. Olha a palavra-chave de um ativo contingente, é um ativo possível que resulta de eventos passados e cuja existência será confirmada apenas pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros incertos, não totalmente sob controle da entidade. Aqui eu estou falando de um ativo contingente. Eu entrei, por exemplo, na justiça contra um fornecedor, porque eu adquiri um serviço ou um produto, eu achei que aquele produto ou serviço acabaram não atendendo o contrato, entrei na justiça contra esse fornecedor, né? Então ali eu posso ter um ativo contingente, por exemplo, está ali sendo discutido, eu estou cobrando danos morais e coisa e tal, indenizações. Esse é um ativo contingente, né? Contingente. A gente vai ver quando a gente estudar o ativo contingente, ou seja, pode lá no futuro eu ter algum valor que entrará resultante desse processo para a entidade, né? Posso ter esse valor, esse é um ativo contingente. A gente vai ver que esse ativo contingente ele não é ativado, ou seja, eu não vou colocar isso aqui dentro do meu ativo como um direito, não vou, tá ok? Bom, vamos prosseguir aqui, contrato oneroso. Contrato oneroso é um contrato em que os custos inevitáveis de satisfazer as obrigações do contrato excedem os benefícios econômicos que se esperam que sejam recebidos ao longo do mesmo contrato. E reestruturação, a gente vai falar em reestruturação no finalzinho da aula a respeito do CPC 25, é um programa planejado e controlado pela administração que altera materialmente o âmbito de um negócio empreendido pela entidade ou a maneira como o negócio é conduzido. A gente vai analisar provisões para a reestruturação no fim do estudo do CPC 25. Tá ok? Então vamos lá. Vamos começar com as questões, afinal eu já falei demais, né? São aí 15 minutos falando sem questões. Eu preciso de questões, então vamos dar uma olhadinha, né, como é que isso aqui
vai cair na sua prova. Então, olha lá, passivo contingente corresponde a um passivo de prazo ou valor incerto. Então, já começou mal, porque essa aqui é a definição de provisão, né? Essa é a definição de provisão. Essa é a definição de provisão. Então, já começou errado, né? Então, provisão corresponde a um passivo de prazo e valor incertos, né? Faltou um S aqui ainda. Provisão caracteriza uma obrigação possível? Não, possível não, né? Seria provável, né? Resultante de eventos passados que será confirmado pela ocorrência ou não de eventuais acontecimentos futuros sobre os quais a entidade não terá controle. Então ele inverteu, né? Esse aqui é a definição de passivo contingente, né? Passivo contingente. Então ele inverteu os conceitos. Questão 2, fala que de acordo com o CPC 25, que trata de provisões, passivos contingentes e ativos contingentes, assinale a opção que indica a principal diferença entre provisões e passivos contingentes. Basicamente, a gente tem as palavras-chave, né? Falou em provisão, a gente fala de provável, né? E até ajuda, né? Pro com pro, né? Provisão com provável. E passivo, né? Passivo com possível. Até rima, né? Provisão com provável e passivo com possível, tá ok? Então, olha lá. Os passivos contingentes são reconhecidos como passivo? Não. Os passivos contingentes, eles serão divulgados em notas explicativas. Isso quando a gente vai estudar isso ainda, isso quando a obrigação, aliás, a probabilidade de saída de recursos for possível, né? Se for remota, né? Se for remota a probabilidade de saída de recursos, nem nota explicativa eu vou divulgar isso aí. Para que eu vou divulgar se é remota a probabilidade de saída de recursos, ok? Então não é reconhecido como passivo. Quem é reconhecido como passivo é a provisão, né? Afinal, provisão é um passivo, lembra por definição. Enquanto que as provisões não são, não, sim, também está errado aqui, né? Sim, são reconhecidas. Alternativa B fala que as provisões são reconhecidas como passivo, perfeito, né? Então as provisões não são apenas reconhecidas no passivo como uma obrigação, como também são divulgadas, né? Por exemplo, você vai lá no passivo da entidade, no balanço patrimonial, né? Você vê lá que tem provisão para risco fiscal, R$100 mil. Veja que o balanço patrimonial não me dá mais informações a respeito disso. Está ali de forma bem objetiva, que eu tenho uma obrigação, né, resultante de algum processo judicial, né, de R$100 mil. Ora, quem vai me dar informações adicionais a respeito disso são as notas explicativas. Então, vou lá na nota explicativa número X vai ter lá. Tá vendo aquele processo, aliás, aquela provisão no valor de R$100 mil, né, no meu passivo, refere-se a um processo judicial referente à cobrança de ICMS no auto de infração tal, onde a empresa julga que será, né, provável uma saída de recursos nesse valor de acordo com processos semelhantes e tal. Ela vai explicar a natureza daquele item, daquela obrigação, ok? Então, provisão é reconhecida e é também divulgada em nota explicativa. Passivo contingente realmente não são reconhecidos no passivo. Passivo contingente é apenas divulgado em nota explicativa quando a probabilidade de perda é possível. Então a B está correta, né? A provisão são reconhecidos no passivo, enquanto os passivos não. A C fala que a provisão é reconhecida como redutora do ativo. Não, é um passivo, né? Enquanto que passivo contingente redutora do passivo, pura bobagem isso aqui, né? Os passivos contingentes têm prazo para realização, enquanto a provisão não. Olá, meus amigos, minhas amigas, e aí, gostou, curtiu o professor Igor Sintra? Top de linha, professor Igor Sintra, professor aqui da LA Concursos, o professor de contabilidade geral e contabilidade avançada. Quero fazer um convite muito especial. Primeiro, para você concluir a gravação dessa aula, você terminar essa videoaula, porque você assistiu apenas um pequeno pedaço da totalidade da aula. Eu quero dizer para vocês o seguinte, que nós aqui da LA Concursos, nós temos um super projeto de Cefaz Brasil, é isso mesmo. Todos os concursos de Secretaria de Estado de Fazenda, nós aqui da LA Concurso, nós estamos preparados para te atender. Então, olha só, essas aulas, o módulo completo de contabilidade geral e contabilidade avançada e algumas revisões encomendadas para o professor Igor Sintra, este módulo, mais as outras disciplinas
do concurso de Cefaz. Professor, quais outras disciplinas? Português, matemática, os direito administrativo, constitucional, civil, se tiver, penal, qualquer direito que tiver, mais legislação específica, direito tributário e assim por diante. Nosso curso, qualquer curso de Cefaz Brasil, ele custa apenas 10 parcelas de R$60. R$600 é o nosso curso. Este curso, nosso Cefaz, com as aulas do professor Igor Sintra, custa apenas R$600. É isso mesmo, R$600, 180 dias de acesso. Você terá direito a todas essas videoaulas de direito, de todos os direitos, contabilidade, ou seja, o curso Cefaz completo, ponto a ponto, e mais legislação específica com nossa equipe de professores aqui da La Concurso. Então, espero vocês. Tem um link aqui embaixo, clique nesse link que você vai lá diretamente na nossa página da Cefaz Carreira Fiscal aqui da La Concurso. Espero vocês, um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá